Olá, olá, turma de Ética no Turismo. Estamos tendo hoje a nossa primeira aula remota de Ética no Turismo por causa da nossa crise do coronavírus. Então, vamos continuar com os nossos assuntos, com as nossas discussões, mesmo à distância. E hoje a primeira discussão, quer dizer, o próximo assunto que vamos seguir após a ética aristotélica é a ética utilitarista ou o utilitarismo. E aí, o que seria o utilitarismo? Bom, partindo de um assunto que justamente está bem em voga, que é a pandemia do coronavírus ou Covid-19, né, tem saído muito na mídia que os médicos italianos estão tendo que decidir quem atender, quem deixar morrer. Quem tiver mais de 80 anos, aliás, nem 80, quem tiver mais de 60 anos, quem for uma pessoa, um paciente de risco, quem não tiver muita chance de sobrevivência, eles vão ter que deixar a pessoa sem atendimento, aliás, como acontece com frequência aqui nos nossos hospitais públicos, porque não tem respiradores para todo mundo, não tem lugar para todo mundo. Então, estão atendendo aquelas pessoas que têm maiores chances de sobreviver e que têm mais anos de vida pela frente. É um utilitarismo, quer dizer, uma decisão ética levada num caso extremo. Então, isso é um utilitarismo? Quer dizer, é ético escolher as pessoas que vamos atender? Segundo a doutrina utilitarista, sim, porque é uma doutrina consequencialista. Quando a gente pensa nas consequências das nossas ações, nós estamos aplicando a teoria utilitarista. Ela é uma teoria extremamente intuitiva, extremamente aplicável tanto nas nossas ações individuais quanto nas políticas públicas. Tanto é que, intuitivamente, os médicos italianos, e acredito que talvez os nossos médicos brasileiros também, terão que agir segundo esse princípio do consequencialismo. Mas o consequencialismo levando em base o quê? Leva o quê como critério? É o critério da felicidade. Aquela ação que vai levar a maior felicidade à sociedade. Então, além de ser uma ética consequencialista, o utilitarismo ele é também hedonista. E além de ser consequencialista e hedonista, ele é também welfarista. Welfare, que é um termo em inglês que significa bem-estar, né? Ele se preocupa com o número, a quantidade de pessoas atingidas. Então, quanto maior for o número de pessoas atingidas pela nossa ação, causando atingidas de uma forma positiva, levando à felicidade, maior será, quer dizer, mais ética será a ação. Então, se eu tenho um curso de ação A em que, principalmente pensando em termos de eu enquanto gestora de um destino, gestora de gestora pública, a minha ação A vai impactar positivamente 50 pessoas e com a minha ação B eu vou impactar 150 pessoas. Então, pelo utilitarismo, não tem o que escolher, é a ação B direto. Ela será a ação mais ética, porque a maior quantidade possível de pessoas são impactadas, isso quer dizer o quê? Que a maior quantidade possível de pessoas concorda com esse curso de ação, sai beneficiada com esse curso de ação. Entre os conceitos-chave do utilitarismo tem a utilidade. Então, a doutrina ética utilitarista vem do conceito de utilidade, que significa felicidade. Felicidade como pensava Aristóteles? Não. Vamos discutir isso daqui a pouquinho. Mas então, a utilidade que ela tem que ser maximizada, ou seja, a maior utilidade ou a maior felicidade ao maior número. Então, o parâmetro ético da ética utilitarista é: calcule para cada uma das ações a soma dos níveis de bem-estar individuais que ela permite serem atingidos e escolha a opção que maximize essa soma. Muito simples. Em resumo, a maior utilidade ao maior número é uma ação ética.
O utilitarismo ele é uma doutrina consequencialista individualista. Por quê? Porque tanto pode ser aplicado por uma pessoa, eu, quando vou pensar, refletir sobre uma ação que às vezes só vai impactar para mim mesma, como a quantidade de estudo que eu vou aplicar em um determinado curso, ou a quantidade de esforço que eu vou aplicar num determinado treino, tem um fundo utilitarista, mas também, mesmo quando a gente pensa no coletivo, a soma do bem-estar, ela é a soma do bem-estar geral, quero dizer, é a soma do bem-estar individual. Então, se uma sociedade tem 100 pessoas, ou como vocês que são uma turma de cerca de 50 alunos, a soma, o consequencialismo estou levando em consideração a vontade individual, o benefício ou a utilidade de 50 alunos. Nada mais, nada além do que isso. Como assim? É, a, eu vou pensar que esse bem-estar gerado para a minha turma, se eu estou levando em consideração a minha turma, digamos, uma decisão de aplicar ou não um mini teste, ele vai gerar felicidade para 50 alunos, mas também para alunos além dessa turma, porque naquele dia haveria um evento, então os outros professores que estão organizando o evento ficariam mais felizes também se eu anulasse o mini teste para que os meus alunos pudessem participar do evento deles, mas isso não faz parte do cálculo utilitarista, tá? O cálculo utilitarista, se eu estou aplicando a um grupo específico, o que leva, o que tem peso são as utilidades individuais das pessoas daquele grupo, ok? Então, ele é um consequencialismo individualista, tanto quando a gente pensa que ele pode ser aplicado por um indivíduo, quanto se a gente pensar que mesmo quando aplicado no plano coletivo, ele não ultrapassa a soma dos bens individuais. Entretanto, para quem julga que o utilitarismo ele é uma teoria ética individualista ou egoísta, cabe lembrar que ele exige que o interesse coletivo vença sempre o interesse particular de cada um. Claro, quando eu estou aplicando isso no plano coletivo. Então, deixa eu passar aqui mais um pouquinho, descer a tela. Um exemplo, todos têm o direito de usar o carro. Porém, isso implica uma diminuição do bem-estar coletivo, porque vai gerar poluição, porque vai gerar engarrafamento. Isso no caso, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, que tem carro demais. Natal, daqui a pouco está chegando nesse nível de São Paulo. Portanto, cada um usar o seu carro os dias que ele quiser, o que ela quiser, não pode ser considerado ético pela doutrina utilitarista, porque o bem-estar geral não vai ser positivo por esses motivos, poluição, engarrafamento. Então, nesse caso, o utilitarismo ele também permite, e a gente vai ver isso muito bem com John Stuart Mill, ele permite que o bem maior ele seja uma ação que a curto prazo não cause a felicidade daquela pessoa ou da maioria das pessoas. Considerando que a felicidade maior seria se cada um de nós pudéssemos usar o nosso carro quando bem entendêssemos. O que não é a realidade numa cidade como São Paulo, que existe um rodízio de carros. Mas apesar disso, apesar de eu estar restringindo a minha utilidade individual e, consequentemente, a utilidade coletiva, na verdade é para a utilidade coletiva, para o bem-estar geral. Ok? Ficou claro? Se vocês tiverem dúvida nesse aspecto, coloquem no comentário. Entretanto, o utilitarismo ele tem um pequeno problema. Qual é esse probleminha? O primeiro é definir a felicidade, não é? Eu disse, olha, não é a felicidade como definia Aristóteles, né? A gente vai discutir sobre isso mais à frente. Então, que felicidade é essa? Tem várias formas de definir a felicidade dentro da teoria utilitarista. Então, o utilitarismo, quando ele surgiu, foi criado por Jeremy Bentham. Ele é considerado o fundador do utilitarismo, né? Uma pessoa que viveu, filósofo que viveu no século
metade do século XVIII até início do século XIX, ele estava definindo a felicidade em termos bem rasos. Felicidade é prazer e ausência de sofrimento. E isso Jeremy Bentham estava tentando se afastar de toda aquela metafísica, aquela reflexão que para ele era inútil, que os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, principalmente Aristóteles, levavam ou conjeturavam sobre o que seria a felicidade, o que seria algo mais elevado, você, de certa forma, subjugar os prazeres corporais pela razão. Aristóteles menos, mas Platão bastante, né? Ele pensava que você tem que subjugar os seus apetites pela sua razão. Aristóteles, apesar de não negar os prazeres, ele achava que eles teriam que ser dosados pela justa mediania, como nós vimos, pela razão. Bentham não. Quando a gente fala em felicidade, a gente pensa em sensação de bem-estar, que é uma sensação física. Isso é inegável para ele. Então ele achava que era necessário reduzir ao máximo as dores que os indivíduos têm, tentando conseguir para eles um máximo de prazer. Certo, então resolveu o problema? Na verdade, não. Por quê? Então a gente ainda está no segundo problema, que é ainda a definição da felicidade. Alguns outros filósofos começaram a pensar que pode acontecer de atribuirmos grande valor a certas atividades sem esperar retirar delas um verdadeiro prazer. Então, o fato de estar assistindo essa aula remota ou de estar às 13 horas morrendo de sono depois do almoço, ou cansado depois do trabalho, no intervalo do trabalho, ou após o estágio, que seja. Estar assistindo uma aula, mesmo quando você está cansado, quando você não está afim, sem dúvida, a gente não tira nenhum prazer imediato daquilo. Mas a gente está sacrificando esse prazer imediato em prol de um bem-estar futuro, em prol de algo maior, de um objetivo que eu quero alcançar. Ou, por outro lado, como acreditava Kant, que a gente ainda vai estudar, pode ser que nós demos importância a certos atos porque acreditamos que é o dever, mesmo sabendo que as consequências serão preocupações e sofrimentos para nós. Isso é o fundamento da ética. Quando a gente pensa numa ética um pouco como uma lamentação, como uma tristeza, mas que tem esse lado realmente. A gente tem que cumprir com um dever pelo bem-estar do todo, do qual fazemos parte, mas no cumprimento desse dever, nós vamos estar, às vezes, ou muitas vezes, prejudicando os nossos interesses individuais. Inclusive, para Kant, essa perspectiva da ética, que é dissociada da felicidade, é a verdadeira ética. Bom, esse problema para John Stuart Mill, ele foi solucionado quando ele disse, olha, a felicidade, ou seja, a utilidade do utilitarismo, não é só o bem-estar, não é só o prazer momentâneo. Ele pode ser um prazer mais elevado ou pode ser um prazer que eu só vou obter no futuro. Então, John Stuart Mill, ele era afilhado de Jeremy Bentham. O pai de John Stuart Mill era muito amigo de Jeremy Bentham. Então ele teve uma educação esmerada para poder ser o continuador da doutrina utilitarista. Vocês têm um texto no Cigarra que fala um pouco da história da vida dele, que é interessantíssima, né? Ele foi um filósofo, um pensador genial. E ele ampliou a noção da utilidade. Ele disse que, olha, não são só os bens materiais que importam, ou só o prazer momentâneo que importa, nem só o prazer físico que importa. Tem outras dimensões mais sutis do prazer e do sofrimento. A gente tem que levar em consideração o prazer estético de você admirar uma obra de arte, ou de você admirar uma bela paisagem, como a paisagem intocada do Morro do Careca. Tem um prazer intelectual, tem um sofrimento psíquico que às vezes a gente não quer evitar. Não é que a gente vai sofrer uma punição física, mas é uma punição mental que a gente quer evitar com aquela ação. Ou também a gente quer evitar uma angústia espiritual, porque a religião também contava para John Stuart Mill. Então ele ampliou a noção de felicidade ou de utilidade para outros tipos de felicidade que não são só o bem-estar
físico, ou que não é só o contrário da dor física e que tem consequências para o turismo. Então, nada se opõe a que se possa encontrar uma justificativa utilitarista para políticas públicas de subvenção à arte, a cultos e ao turismo, e não unicamente à habitação e aos cuidados com a saúde. É uma boa justificativa para a gente incentivar o turismo. Por que os governos se preocupam com o turismo? Ah, porque não pega esse dinheiro e investe na educação e na saúde. É importante, mas o turismo também é importante. E aí até coloquei um questionamento, né, quando a população protestou na época contra os gastos públicos com a Copa do Mundo, mas o prazer esportivo, claro que tinha outras questões envolvidas, mas o prazer de você assistir espetáculos esportivos também conta. Então, por isso que foi considerado, não só por isso, mas poderia ser uma justificativa utilitarista para a realização da Copa do Mundo. Logo, para John Stuart Mill, utilidade ou felicidade é igual a preferência, ou sua ou preferência da maioria. A gente ainda está dentro do utilitarismo clássico, tá? É só que o utilitarismo clássico ele sofreu uma ligeira modificação, vamos dizer, um upgrade, dado por John Stuart Mill, quando ele disse que a utilidade não é só o bem-estar físico, mas também um outro tipo de bem-estar ou um sacrifício momentâneo para conquistar um objetivo maior no futuro. Então é melhor a gente traduzir utilidade em vez de felicidade ou em vez de bem-estar por preferência. Então a máxima utilitarista, ainda do utilitarismo clássico, segundo John Stuart Mill, ficou a seguinte, ou seja, o parâmetro ético: satisfazer tanto quanto possível as preferências de todos ou do maior número, porque de todos será muito difícil, seja qual for o seu conteúdo, mas desde que elas sejam racionais, isto é, nem logicamente contraditórias, nem fundadas em erros de fato. Então isso é muito importante. Lembram quando eu disse para vocês já várias vezes em sala que a racionalidade não é uma característica distintiva de nenhuma teoria ética? Porque todas as teorias éticas partem do princípio de que, para se ter ética, é preciso ter razão, é preciso ter reflexão racional sobre determinado assunto, é preciso se deter racionalmente sobre determinado assunto, considerá-lo e só depois decidir como agir. E a decisão sobre essa ação para o utilitarismo não está na justa mediania, nem está numa ideia de justiça universal ou de bem universal. Está você fazendo cálculos muito práticos da quantidade de utilidade para você e ou para o todo, para a maior quantidade de pessoas que aquela ação vai gerar. Certo? Então todos os problemas estão resolvidos? Ainda não. E onde ficam os indivíduos? Não, como assim? O utilitarismo não é uma teoria consequencialista e individualista? Mais ou menos. Quando a gente pensa nos indivíduos, pode ser uma pessoa dentro de um pequeno grupo, ou pode ser mesmo até mais pessoas, mas que constituem a minoria, elas estão, elas podem ficar em uma situação muito difícil quando a gente leva em conta uma teoria ética utilitarista cegamente. Isso é importante porque o utilitarismo é uma ética que ela é muito facilmente aplicada às políticas públicas. Então, se uma política pública segue estritamente a ética utilitarista, principalmente o utilitarismo clássico, é o que a gente está vendo hoje nesse vídeo, a gente vai chegar a uma ditadura da maioria e a uma opressão de uma minoria, que é o mesmo problema que Platão apontava com relação à democracia. Ele dizia: a democracia é um regime que leva à ditadura da maioria. Às vezes a maioria é levada a tomar certas decisões por causa de políticos hábeis que vão convencê-los, vão convencer a maioria de que isso é o correto. Isso vai gerar uma opressão de alguns indivíduos dentro daquele grupo. Então, se a gente pensar que a sociedade brasileira do século 17 e 18, que era uma sociedade baseada na escravidão. A gente tinha tráfico negreiro.
Século 17 e 18, não, minha gente, desculpe. Século 16 até o século 17, não é? Já que a abolição da escravidão oficialmente no Brasil se deu em 1888, então no século, não, desculpe, no século 19. Então até o século 19, até quase o final do século 19, a sociedade brasileira era escravocrata. Os escravos constituíam uma minoria da população. Então, a maioria estava vivendo bem, mas às custas do intenso sofrimento de uma minoria. Segundo o utilitarismo clássico, isso seria ético, ou seja, talvez não necessariamente ético, mas é uma realidade que quando a gente aplica o utilitarismo clássico cegamente, a gente pode chegar a isso aí. Ou a gente pode também chegar ao sacrifício extremo de uma pessoa ou de algumas poucas pessoas, às vezes pode ser só uma pessoa, em prol do maior número, do grande número, como se faziam, por exemplo, nas sociedades primitivas, o ritual de sacrifício de crianças ou de mulheres. Por exemplo, na sociedade asteca, que sacrificavam pessoas, porque quando as colheitas não estavam indo bem, então tem que sacrificar um indivíduo, aí não sei quem eles escolhiam, se era uma mulher virgem, se era uma criança, para que os deuses ficassem satisfeitos, não é? E mandassem chuvas e mandassem bons tempos para que as colheitas pudessem prosperar. Então, isso é um exemplo de utilitarismo que está sacrificando aquele indivíduo. Também tem relatos de várias sociedades, por exemplo, as sociedades vikings, quando os homens morriam, principalmente os chefes, eles eram enterrados junto com as suas esposas, as pobres, né? Iam para o túmulo vivas, junto com seus maridos mortos. Mas pode também acontecer, como no caso interessante que é desse filme que eu vou colocar o link para vocês, Eyes in the Sky, Decisão de Risco em português. Ele esteve disponível na Netflix durante muito tempo, eu não sei se ele ainda está, mas eu sei que ele está disponível no YouTube. Então eu vou colocar o link no YouTube para vocês assistirem, tá certo? Então a atividade de vocês é assistir o filme e deixar um comentário no nosso site, no nosso canal YouTube Projeto, relacionando o filme com o que você estudou até agora, então o que a gente viu agora sobre o utilitarismo. Tá ok, pessoal? Então conto com vocês para que vocês assistam o filme, desculpe, assistam o filme, assistam todo esse vídeo, ele não está tão longo, e, e contribuam e façam comentários no nosso site e se inscrevam no site Projeto YouTube. Até um próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.